Então, eu passo a palavra agora a Aloísio Mercadante, coordenador do Programa de Governo da Frente Ampla Vamos Todos Juntos pelo Brasil. Queria saudar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, uma aliança improvável, mas imprescindível ao Brasil. São dois homens públicos de larga experiência. É uma atitude de despojamento, de compromisso democrático, num momento tão fundamental como o valor para a sociedade brasileira, e com duas experiências diferentes de governo que se somam, que se fortalecem e que eu diria que são decisivas para nós superarmos a grave herança que nós teremos pela frente. Queria saudar o presidente da CNT, Wander Costa, agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho, ao ex-presidente Clésio Andrade, um parceiro histórico do Estado brasileiro no setor do transporte, que eu acho que todos aqui e o Brasil reconhecem. Saudar Anderson Adalto, ex-ministro do Transporte, e Maurício Muniz, ex-secretário executivo do PAC, que tem contribuído muito para o nosso trabalho. Saudar a nossa presidenta nacional do PT, e tem muito a ver com essa agenda, não só como deputada, mas como também chefe da Casa Civil. Ela enfrentou algumas pedreiras, como a Lei dos Portos, que deu avanços extraordinários para o nosso país. Queria saudar Alexandre Silveira, senador da República, e que hoje está junto nessa aliança tão importante para o Brasil, nosso deputado Paulo Teixeira. Em nome dos dois, saudaria todos os demais deputados, não sem deixar de mencionar Paulo Delgado, ex-deputado comigo em 90. Eu, Paulo Delgado e o Bolsonaro chegamos juntos em 90. Cada um foi para um canto, mas o melhor dessa experiência está nesse plenário aqui. Queria, com isso, saudar todos os demais presidentes de confederações e federações. Eu vou ser muito breve, mas eu achei muito qualificada a exposição, Bruno. Agora, diferente de outras candidaturas, nós temos um programa de governo que está sendo verdadeiramente discutido por um presidente que deverá governar o país nos próximos meses. Então, nós fizemos uma plataforma na internet e recebemos cerca de 15 mil propostas, que estão sendo analisadas, vão ser classificadas, e uma parte vai para o nosso programa. Nós só temos um documento de diretrizes, mas tudo será encaminhado às equipes de transição. Então, nós temos grande interesse nessas propostas e cerca de 100 propostas que nós já recebemos de entidades nacionais como essa que foi feita aqui. Agora, você vai ser convidado para sentar com a nossa equipe técnica e nós vamos fazer um espancamento da sua proposta. Não é só uma apresentação e uma resposta rápida, né? Porque se a gente não for a fundo, a gente não constrói. É muito fácil dizer que nós estamos todos e depois chega no governo, não é o que acontece. Então, vamos aprofundar essa discussão técnica e depois oferecer ao presidente para tomar as decisões que forem compatíveis. Mas eu queria aqui destacar algumas coisas, parabenizando a qualidade do trabalho. Nossos 13 anos de governo, transporte e logística foi absolutamente prioridade do governo. Quando a gente olha o Plano de Aceleração do Crescimento e o PIS, e o PIO, que foi o nosso instrumento das concessões, nós tivemos uma taxa de investimento que cresceu de 16,6% em 2003 para 19,9% em 2014. E o Estado brasileiro teve um esforço gigantesco para acelerar o crescimento do investimento público. Os recursos dos investimentos do governo federal triplicaram nesse período. Se a gente analisar em relação a valores de 2021, pelo orçamento, nós tínhamos, em 2007, primeiro ano do PAC, 50 bilhões de reais, em 2014, 120 bilhões de reais. O PAC executou, em média, 21 bilhões de reais ao ano de investimento em logística. E destinamos 173 bilhões de reais para a mobilidade. E é interessante falar disso numa capital como Brasília, em que os 50 anos em 5 do plano de metas tinha um modal de transporte no coração da proposta, né? A própria construção de Brasília, a rodoviária, é um símbolo desse salto extraordinário da indústria, onde a indústria automotiva era a indústria da indústria que mais relações interindustriais tem. Então, nós demos continuidade ao que tem de melhor da nossa história. Bom, nós definimos os investimentos em logística, está nas nossas diretrizes, ampliação da infraestrutura logística, transporte social e urbana, como uma das prioridades de investimento público. Sem o que nós não vamos ter competitividade, nós precisamos aumentar a produtividade da economia brasileira e nós precisamos alavancar o investimento privado a partir da logística e da infraestrutura.
Sobre o primeiro tema aqui, concessões. O governo Fernando Henrique Cardoso deu uma grande contribuição. Fez concessões em 5 rodovias, 856 quilômetros. O governo Lula fez 8 rodovias, 3.304 quilômetros. O governo Dilma, 8 rodovias, 5.362 quilômetros. O governo Temer, 1 rodovia, 473 quilômetros. Então, vocês vejam que o nosso governo fez 10 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso, que teve uma contribuição importante, e 20 vezes mais que o governo Temer. E, em relação ao Bolsonaro, nós tivemos 3 vezes mais concessões nas rodovias do que 3.143, e vários desenhos estavam prontos. E melhoramos o padrão da concessão, que era mais investimento e menor tarifa. E que era isso que nós precisávamos para poder modernizar e dar competitividade à economia. Em relação às ferrovias que foram mencionadas, eu quero lembrar que no trecho norte-sul deixamos o trecho central para que fosse licitado, executado 93% das obras. E na FIOL, nós fizemos 75% para que fosse licitado o trecho 1. Nós, portanto, melhoramos e avançamos no desenho de um novo marco, que hoje é uma demanda que tramita no Congresso de gestão e de concessão do setor ferroviário. Nos aeroportos, só quero lembrar que, quando o presidente Lula entrou, nós tínhamos 30 milhões de passageiros. Chegamos a 100 milhões de passageiros. E todos esses aeroportos modernos que nós andamos no Brasil hoje foram reformados nos governos do PT. Hoje, nós temos em torno de 60 milhões de passagens, depois de toda a demanda reprimida da pandemia. O povo não tem renda e os custos são absolutamente abusivos, e o Lula precisa voltar para o povo poder voltar a viajar de avião, porque está absolutamente excluído, né, de um tempo em que o aeroporto tinha virado uma rodoviária. Em relação aos portos, a presidenta Gleisi fez uma luta, toda essa coragem que é característica, decisiva para a lei dos portos. E nós conseguimos, com isso, avançar nos TUPs, nos terminais privados, nos arrendamentos, que era um passo fundamental para ganhar competitividade na estrutura portuária do país. Em relação aos investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte, o item 3, Bruno, eu quero só lembrar que nós fizemos, e aqui tem um ponto fundamental, nós estamos vivendo uma grande liquidez internacional. O volume de dólares na economia mundial, depois da pandemia e da guerra, dobrou em 2 anos. Tem muito dinheiro circulando, tem uma inflação e tem uma certa estagnação na economia mundial. Mas há uma mudança geopolítica. O Brasil pode ser uma grande plataforma para atrair investimentos. E atraindo investimentos externos, nós vamos apreciar o câmbio, reduzir os juros, reduzir a inflação, e porque o mundo vai querer diminuir a sua dependência em relação à Ásia. E nós podemos ser essa alternativa para a União Europeia, para os Estados Unidos, de um porto seguro de modernização, e a infraestrutura é fundamental. Nós já tínhamos feito uma lei de debêntures para melhorar o financiamento de longo prazo, mudamos o arcabouço das garantias, que eu acho que é uma solução muito decisiva. O BNDES, ele pode, por exemplo, fazer concessão, trazer financiamento privado e dar garantia. Você não precisa alavancar recursos públicos para financiar, ainda que o BNDES deva continuar financiando projetos importantes. Mas esse sistema de garantia é o que o BID está usando, o que vários bancos multilaterais hoje utilizam. E nós estamos trabalhando fortemente, inclusive, para que o banco possa trabalhar mais a questão das micro, pequenas e médias empresas. E fortalecemos fortemente o mercado de capitais, e nós estamos, como eu estou dizendo, analisando que nós temos uma grande oportunidade num cenário de risco e de dificuldades, mas o Brasil está muito bem posicionado, porque tem alimentos, porque tem minério, porque tem matéria-prima, porque tem terra, porque tem água, e porque há essa demanda de repensar o sistema de dependência da globalização. Em relação à desoneração da folha de pagamento, nós somos totalmente favoráveis ao objetivo. Por quê? Porque o emprego tem que ser uma prioridade no país, que tem 10 milhões de desempregados e metade da força de trabalho fora do mercado formal de trabalho sem direitos. Agora, para que a gente desonere a folha, nós precisamos de uma reforma tributária. Nós precisamos reduzir os impostos indiretos, que são 49% da estrutura de impostos no Brasil. Na OCDE são 32%, nos Estados Unidos 17%. E é essa estrutura que gera regressividade. O país cobra mais imposto de quem tem baixa renda do que quem deveria pagar os impostos devidos. E para reduzir os impostos indiretos, inclusive a folha, nós precisamos de impostos diretos sobre a renda e o patrimônio. Nós vamos ter que encarar essa discussão para aumentar a competitividade da economia, gerar oportunidades de emprego e manter
a carga tributária, que ela é necessária nesse momento que nós estamos atravessando. A segurança pública de passageiros e de transportes, principalmente o roubo de carga, essas quadrilhas organizadas, eu fiz uns trabalhos na Casa Civil, nós tínhamos um volume de roubos de carga que chegava a R$1,5 bilhão por ano, é uma coisa absurda. Então, esse é um tema que nós temos que trabalhar fortemente em parceria com vocês para reorganizar e dar segurança, porque isso reduz o custo e aumenta a eficiência da economia como um todo. Na política nacional de mobilidade urbana para o transporte de passageiros, nós estamos no risco de uma desestruturação do sistema de transporte coletivo urbano. Nós temos um trabalho de milícias, de lavagem de dinheiro, de desorganização do sistema, os municípios não têm capacidade de suportar a demanda, e a opção é reduzir frota, encarecer tarifa e tirar o povo do transporte coletivo. Então, esse é um tema, Bruno, que nós queremos debruçar e analisar de forma muito decisiva, tanto melhorando o financiamento, como repensando o modelo de apoio, mas analisando também um tema que não foi tratado aqui, que é a Petrobras. Porque foi a Petrobras pública que descobriu o pré-sal, a maior descoberta de petróleo do século XXI. E um país que descobriu essas reservas tem que transformar isso num instrumento de competitividade sistêmica, de preços acessíveis. Como é que você dolariza os combustíveis depois de descobrir reservas desse tamanho? Como é que a Petrobras hoje compra 15 plataformas, nenhuma vai ser feita no Brasil? Então, nós precisamos repensar a Petrobras para poder fazer uma oferta de combustíveis, como diz o presidente, abrasileirar os preços e permitir que a indústria, o transporte coletivo, a economia possa crescer. Nós não estamos aqui com os transportadores autônomos, mas eles estão pagando R$2 acima da gasolina, era metade do preço da gasolina, e nós, na época que você era presidente, Clésio, da CNT, era metade. Hoje está acima do preço da gasolina, encarecendo toda a estrutura e gerando essa pressão sobre alimentos, sobre toda a inflação na economia. Sobre o reporte, portos e ferrovias, eu queria, então, concluir dizendo que o reporto foi uma iniciativa do nosso governo, depois nós lutamos para renovar, o governo vetou, o Congresso derrubou o veto, então nós estamos de acordo, porque é um instrumento fundamental para continuar modernizando o país, e aqui também cito a presidenta Gleisi, que trabalhou por isso. Em relação ao meio ambiente, os governos do PT foram os governos que mais contribuíram na história da humanidade para reduzir emissões de carbono. Ao combater o desmatamento da Amazônia, nós trouxemos de 27 mil quilômetros por ano para 4 mil quilômetros. E antecipamos as metas voluntárias que o presidente Lula liderou nas conferências internacionais. Hoje, a crise climática só não vê quem não quer. A Europa está enterrando 1.000 pessoas por uma onda de calor. Se o Brasil quiser sair dessa condição de para da diplomacia e voltar no centro da política internacional, o interruptor é combater o desmatamento e é ter uma política de sustentabilidade ambiental. O mundo precisa da Amazônia. Agora, nós temos que cobrar do mundo que dê uma contrapartida para as 25 milhões de pessoas que vivem lá. E para acelerar e para poder ligar esse interruptor, a liderança política que tem credibilidade, autoridade, história para fazer isso é o presidente Lula. E se nós mudarmos a inserção na questão ambiental, nós vamos atrair investimentos, nós vamos atrair capital, nós vamos ganhar credibilidade e abrir portas para muitas oportunidades no Brasil. Então, a transição energética, a economia de baixo carbono, dou exemplo da agricultura. Vamos pegar o estado do Mato Grosso. Você tem 11 milhões de hectares de agricultura e tem 23 milhões de hectares de pasto degradado. Desses 23, 11 milhões são agricultáveis. Se nós tivermos um plano safra que dê um estímulo na taxa de juros para que o produtor transforme o pasto em área agricultável, ele vai ter uma valorização patrimonial, porque a terra vai valer muito mais. E você pode vincular esse financiamento a uma agricultura de sequestro de carbono, porque você já tem tecnologia em Embrapa para fazer isso. Com isso, não só o combate à Amazônia, mas também na agricultura, na transição energética, o hidrogênio verde. O Brasil é o país que tem mais potencial para liderar essa revolução energética, como já está muito forte na eólica e no solar, que foram iniciadas no governo Lula. Eu já falei demais. Em relação ao Sistema S, eu não vou nem falar nada, presidente, porque quem estudou no Senai, defendeu esse sistema e sabe a importância para valorizar a classe trabalhadora, foi quem viveu e chegou onde chegou, porque teve no Sistema S, é o presidente Lula. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra e nós vamos sentar depois para discutir.